Numa bela tarde de 1927, um jovem rapaz chamado Antônio Lemos passeava pelos agitados arredores do Mercado Municipal de São Paulo, quando foi abordado por um senhor negro que se ofereceu para lhe pagar um almoço. Conversa vai, conversa vem, e os dois partiram num bonde rumo a Lapa. Este foi o último bonde de Antônio, que seria a terceira vítima do Preto Amaral, que entrou para a história nacional da infâmia como um dos primeiros serial killers do Brasil. Nascido em 15 de agosto de 1871, natural de Conquista, Minas Gerais, os pais de José Augusto Amaral eram escravos africanos do Congo e de Moçambique e foram comprados pelo Visconde de Ouro Preto. Livre aos 17 anos, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, Amaral foi voluntário da Força Pública do Estado de São Paulo, mas desertou. Na verdade, ele era reincidente nesse tipo de atitude, abandonando todos os batalhões militares onde serviu, como a Brigada Policial do Rio Grande do Sul, o Corpo de Artilharia Pesada em Bagé, o Regimento de Infantaria de Porto Alegre e o 13º Regimento de Cavalaria do Rio de Janeiro. Ele chegou até se alistar na Marinha, mas abandonou o compromisso logo em seguida. Em seu registro policial constam várias identificações para fins militares, 3 prisões por vadiagem em São Paulo entre os anos de 1920 e 1921, por vagabundagem em Bauru e Santos em 1922 e, nesse mesmo ano, um furto em São Paulo. O Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, de 1890, em seu artigo 399, foi muito utilizado para prender negros nessa época pós-escravatura, pois muitos não conseguiam se empregar oficialmente e viviam de pequenos e eventuais trabalhos. Por isso, Preto Amaral constava como pessoa de maus antecedentes por prática do que se denominava contravenção. Aos 56 anos, Amaral estava vivendo de bicos em São Paulo. Ele tinha tudo para morrer no anonimato, até que em 1927 foi preso, acusado de 3 homicídios brutais. Ele confessou todos. Segundo seu depoimento, ele seduzia, depois asfixiava as vítimas para então estuprar os seus cadáveres. Todos homens. A imprensa foi à loucura com a história e os jornais traziam manchetes sensacionalistas falando sobre o monstro negro ou o diabo preto e até mesmo o estrangulador de crianças. 5 de dezembro de 1926, Antônio Sanches, 27 anos. Descansando sob as árvores da Avenida Tiradentes, Antônio pensava em como faria para comprar a refeição daquele dia. Ele tinha vindo de Barra Bonita, interior de São Paulo, para trabalhar na capital. Antônio era franzino, doente e um pouco afeminado, e aparentava ter menos do que os seus 27 anos. Ele morava de aluguel na Lapa, mas não tinha como arcar com as despesas. Estava com fome e não tinham conseguido ganhar dinheiro algum naquele dia. Ele então foi abordado por um homem desconhecido, negro e alto, que disse se chamar Preto Amaral. Este lhe deu um cigarro e começaram a conversar sobre as dificuldades da vida. Amaral chamou o homem para almoçar com ele no botequim do Cunha, que ficava em uma esquina da rua Teodoro Sampaio. Depois de ver o rapaz almoçar com prazer, Amaral o convidou para ir com ele até o Campo de Marte para ajudá-lo com o serviço e que ele seria pago por isso. Ao chegarem no Campo de Marte, em um local ermo, Amaral atacou Antônio, que após lutar bastante, foi estrangulado. Ao ver o moço desfalecido, Amaral abaixou-se para ouvir seu coração. Depois, violentou o corpo e fugiu em seguida. Véspera de Natal de 1926. José Felipe de Carvalho, 12 anos. Morador do Alto do Pare, às 4 horas da tarde ele brincava com seu estilingue, caçando passarinhos pela redondeza. Mais tarde, pediu permissão à mãe para ir à missa de Natal da igreja de Santo Antônio. Ela então permitiu, feliz com a religiosidade do filho. Chovia neste dia, e enquanto caminhava pelas proximidades do Canindé, José Felipe avistou um homem vendendo balões de gás. Este homem lhe deu um de presente, perguntando onde ele morava e reparou o estilingue que o menino trazia no bolso. Então, comentou que em uma mata perto dali havia um local com muitos passarinhos e que se ele quisesse acompanhá-lo, poderia mostrar o local. O menino concordou e acompanhou Amaral até o Campo de Marte.
e assim, como fez com Sanches, atacou José, cometendo homicídio em seguida e o violentou. Mais tarde, desesperada, a mãe do menino saiu em busca de José e, como no caso de Sanches, seu corpo não foi localizado. Só dias depois que José foi identificado pelas roupas, quando a mãe tomou conhecimento através dos jornais de que a polícia havia encontrado cadáveres de meninos sem identificação. – 1º de janeiro de 1927, Antônio Lemes, 15 anos. Operário em uma fábrica de tecidos, Lemes saiu de casa pedindo à mãe que guardasse seu almoço e que ele chegaria mais tarde, pois faria um serviço extra para uma senhora no bairro da Penha. Enquanto brincava com outros menores nas proximidades do Mercado Central, Amaral avistou Lemes e convidou o garoto para almoçar com ele no restaurante chamado Meio-Dia. O rapaz aceitou. Então, comeram, beberam vinho e Amaral ofereceu R$2.000 para que o garoto o acompanhasse até a Penha para fazer um serviço para ele. Os dois seguiram para o Largo do Mercado, tomaram um bonde e no ponto final da linha seguiram a pé pela estrada de São Miguel. De vez em quando paravam em uns bares para Amaral tomar uns tragos. Na altura do quilômetro 39, Amaral pegou um atalho da estrada recém-construída e, quando se afastaram o suficiente, enlaçou fortemente o braço esquerdo de Lemos, esganando-o com a mão direita. Sem resistência, Lemes desmaiou. Então, Amaral enrolou um cinto branco de 85 centímetros de comprimento no pescoço de Lemes e apertou com todas as suas forças. Depois, tirou a calça do garoto, rasgou a camisa e fez sexo com o cadáver. O corpo de Antônio foi encontrado no dia seguinte. Ao iniciarem as investigações na área do mercado, alguém disse tê-lo visto na companhia de um homem negro e investigaram todos os homens com antecedentes de pederastia, pois Lemes havia sido claramente sodomizado. Uma testemunha chamada Roque Siqueira viu um adulto pagando algum dinheiro a um garoto e disse à polícia que o sujeito era conhecido nas imediações como um vagabundo que vivia da exploração do jogo de cartas naquela redondeza. Não demoraram muito até chegarem a Preto Amaral. O assassino só foi capturado graças a Roque Pitilli, um engraxate de 9 anos. Amaral levou o menino para debaixo de uma ponte e estava estrangulando o coitado quando ouviu vozes, se assustou e fugiu. Ao retornar, não encontrou a vítima, que essa hora já estava na delegacia delatando seu quase assassinato. Preto Amaral então foi preso e não demonstrou resistência. Ele guiou os policiais até o Campo de Marte, em um local próximo a um bambuzal, onde foi encontrada a ossada de um homem, e mais adiante, sob a ramagem de uma pequena moita, jazia o cadáver de outro menino. Mais tarde, o pai de outra vítima sobrevivente, o menino Rocco, procurou a polícia para contar o acontecido com seu filho no ano anterior, e o menino, posteriormente, reconheceu Preto Amaral na delegacia como sendo seu agressor. Outra vítima também afortunada compareceu à delegacia. Seu nome, Antônio Manuel Neves Filho, de 16 anos, que quase caiu na armadilha de Amaral. Ele foi abordado na rua Voluntários da Pátria e seguiu Amaral até a Ponte Grande, mas felizmente conseguiu fugir ao achar estranho estarem entrando em um matagal. Ele também reconheceu Preto Amaral como seu agressor. Outra vítima, Manuel Antônio Neves, de 13 anos, contou ter sido convidado por um homem negro para acompanhá-lo até a estação da Cantareira, para ajudá-lo a trazer um embrulhado para o Campo de Marte. O homem ofereceu R$1.000 pela ajuda. Depois de alguns minutos, o garoto achou que tinha algo errado e resolveu fugir. Ele também reconheceu Preto Amaral como o homem que o contratou. Confirmadas todas as declarações de homicídios de Preto Amaral, que dizia sentir-se mais aliviado com a confissão, ele não reconheceu ter abordado as vítimas vivas que apareceram na delegacia e dizia estar sendo atormentado pelos fantasmas das vítimas todas as noites. Submetido a exames psiquiátricos, os médicos concluíram que ele não tinha nenhuma doença psicológica. Ele era um criminoso sádico, necrófilo e pederasta, sendo as crianças do sexo masculino seu objetivo especial de prazer.
Os policiais acreditavam de que, se não fosse a confissão do próprio Preto Amaral, dificilmente os restos mortais de suas vítimas teriam sido descobertos. No exame físico, constatou-se que seu órgão genital tinha um tamanho descomunal e, segundo o próprio Amaral, uma mulher da vida jamais o atendia 2 vezes. Algumas fontes chegam a confirmar que seu pênis media cerca de 28 centímetros. Ele atribuía esse fato a uma simpatia que fez quando adolescente, que, aconselhado por amigos, tinha marcado em uma bananeira o tamanho desejado para o seu pênis, com 2 traços riscados à faca. Ao perceber que seu pênis desenvolvia sem parar, correu até a bananeira para modificar o traçado, mas como já era tarde, a árvore cresceu demais e a distância dos traços também. Ele, mesmo assim, derrubou a bananeira a machadadas na tentativa de interromper o processo, mas, segundo ele, o feitiço permaneceu. Preto Amaral tinha as iniciais do nome da sua mãe, Francisca Cláudia, tatuados em seu braço esquerdo desde os 14 anos. Ele era analfabeto, porém muito inteligente, sabia tocar instrumentos musicais de ouvido e tinha uma excelente memória. Entre outras habilidades, ele era ferreiro e cozinheiro. O homem disse à polícia que morou em várias regiões do Brasil e até fora do país, como Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bolívia, Argentina e Uruguai. Ele alegava ter alucinações depois do primeiro crime, mas nunca demonstrou arrependimento e não se sabe se ele matou mais alguém nos outros lugares onde morou. Amaral não refletia sobre suas ações. Ele era impulsivo e não percebia nada de anormal em seu comportamento agressivo. Seu diagnóstico médico-psiquiátrico, feito pelo ilustre psiquiatra Antônio Carlos Pacheco e Silva, catedrático de psiquiatria da Faculdade de Medicina de São Paulo, foi o seguinte: Amaral enquadrou-se no grupo dos pervertidos sexuais caracterizados por aqueles que se encontraram em permanente estado de hiperestesia sexual, que, sob a influência dessa excitação, que é contínua e mortificadora, são levados ao ato, mais ou menos automaticamente, sem terem a capacidade de refletir e julgar o ato impulsivo. Os crimes dos sádicos necrófilos são executados com relativa calma, com prudência, de emboscada, e o criminoso age como se estivesse praticando um ato normal. A polícia não conseguiu comprovar a culpa de Amaral em 5 outros casos de desaparecimentos de crianças ocorridos naquela época. Consta que os jornais continuaram a noticiar homicídios semelhantes mesmo depois da prisão de Amaral, aumentando sua lenda, frustrando a população que clamava por linchamento ou execução. Amaral morreu 5 meses após sua prisão na cadeia pública de São Paulo. Ele foi ficando cada vez mais debilitado enquanto estava na cadeia. Emagreceu, tinha febre constante e dores reumáticas. Foi removido para a enfermaria da cadeia pública, onde faleceu de tuberculose pulmonar em 2 de julho de 1927, aos 55 anos, ainda sob prisão preventiva, e nunca chegou a ser julgado de fato.